Povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Hebreus 12, 14 em diante diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui, sem a qual não recai sobre a paz, mas sobre a santificação. O nosso Deus mudou. O Deus que abomina o adultério, que a gente via matando, destruindo os mentirosos, os falcatruas, aqueles que se divorciavam sem motivo, aqueles que se levantavam contra as lideranças. Deus abria buraco, Deus mandava as serpentes picar os rebeldes, os murmuradores, os idólatras eram mortos, né? Deus mandou fogo do céu, enxofre, e consumiu Sodoma e Gomorra, matando ali os homossexuais, todo tipo de pecado que havia. Deus manda fogo e destrói, né? É um Deus que abria buraco, engolia os homens maus no meio do seu povo. Era o Deus que mandava anjos ferir e matar com pestes, com espada, com fome. Esse Deus que se manifesta com fogo, com um tremor de terra. Esse Deus que o pessoal tinha medo. Meu Deus, esse Deus mudou, porque esse Deus que se via não se vê mais. O que aconteceu com Deus, né? Por quê? Porque no meio da igreja a gente vê tudo isso acontecendo, né? A gente ainda encontra no meio da igreja murmuradores, fofoqueiros, encrenqueiros, pessoas que causam dissensão entre os irmãos, adúlteros, gente que vive em adultério dentro da igreja e né, na prostituição, e Deus não está matando, não mata ninguém, buraco não abre para engolir essas pessoas. No meio da igreja ainda há idólatras, pessoas que têm prazer em viver em pecado, muita gente que já está vivendo tranquilamente, sem que Deus abra a terra que mata. Não, Deus não está fazendo mais aquilo, Deus mudou. O que aconteceu com Deus, né? Se Deus de hoje já não faz mais aquilo, então, já que Deus não abre mais a terra, não mata ninguém, as pessoas vão vivendo da maneira que quer, em murmuração, em ódio, em contenda, abandonando a igreja, tratando mal uns aos outros, a todo tipo de coisa. Há igrejas dirigidas por homossexuais, pessoas em adultério no altar dirigindo igreja, políticos mentirosos, falcatruas, a todo tipo de bagunça no meio do povo de Deus. E Deus não está abrindo a terra e matando o pessoal. Parece que Deus ficou calminho, que Deus já não é mais aquele mesmo Deus. Não, Deus não mudou, né? Deus não mudou. Na Bíblia afirma, Malaquias 3,6, que Deus não muda. Hebreus 13,8 afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não muda, não há sombra de variação, de mudança nele. Ele é Deus, aquele mesmo Deus lá do início, continua sendo o mesmo Deus. E é por isso que a Bíblia afirma claramente, quando nós lemos agora, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, eu vou frisar, ninguém verá ao Senhor. Quando eu digo ninguém, estou frisando, quer dizer nem lá fora, nem dentro da igreja. Seja quem for e como for, ninguém verá ao Senhor sem santificação. Senhor aqui é o Senhor Deus Pai. Ninguém o verá sem santificação, porque Jesus Cristo já foi visto, né, por muitos que eram que não eram bons, e ainda será visto, porque todo olho verá. Por isso que eu entendo que quem se manifesta no juízo final é Jesus Cristo no trono branco, porque a ele vão ter que ver e ser julgados por ele. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não mudou. O que aconteceu então, pastor? Que está tudo acontecendo, o pessoal vivendo aí no pecado, e gente que não está nem aí para nada, gente dançando em cima do pecado, crentes que vão e vêm falando mentira, fofoca, traição, né? Todo tipo de pecado você pode imaginar que é no meio da igreja, né? E Deus deixou isso acontecendo. Por quê? A graça mudou Deus? Jesus, a sua morte, mudou o Pai, mudou Deus? Não, ninguém muda Deus. Deus é imutável. Aquilo que Deus é, justo, santo, perfeito, eterno. Os atributos de Deus são imutáveis. Deus é o que era antes, ele continua sendo agora. A graça veio para te dar tempo, para nós termos tempo, tanto dentro da igreja como lá fora. A graça dá tempo ao homem para se converter. Por isso que ele não é morto, né? Não é extirpado, não é tirado do meio do povo e pau, abre a terra, engole, manda fogo do céu e mata, não. Deus está dando tempo. A graça te dá
tempo. Então Jesus Cristo morreu para nos salvar, para abrir a porta de escape, para nós termos acesso ao Pai, podemos confessar os nossos pecados e haver mudança. É por isso que Pedro, lá depois do Pentecostes, em Atos 2, as pessoas, depois de tudo aquilo que Pedro prega, perguntam: o que nós temos que fazer para ser salvos? Então Pedro responde: arrependei-vos. Mas não é só arrependei-vos, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Mas na igreja acontece muito arrependimento. Tem gente que deita, se arrepende, hoje está arrependido, pequei, estou vivendo todo errado, mas me arrependo, vou a um culto e saio arrependido, mas não há mudança, é arrependimento e conversão. Então Deus não mudou. Jesus morreu, aplacou, segura esta ira durante o tempo da graça, para que essas pessoas que estão em pecados no meio da igreja se convertam. Para quem tenha se afastado do caminho do Senhor, volte. Para aqueles que estão vivendo de uma forma totalmente negligenciando a palavra, gostam muito de ser crente, acham bacana isso, mas colocaram o pecado embaixo do braço, o abraçaram e estão vivendo. Tanto aqueles que são novos convertidos, mais velhos, pastores, anciãos, velhinhos, não importa, tá? Ninguém verá o Senhor sem santificação. Então esta palavra vem nos advertir e aí a pergunta é respondida. Deus não mudou, querido, querida. A graça está te dando tempo para sair desse pecado. A graça está esperando, porque a graça e Jesus e o Pai não são diferentes, estão em comum acordo. Deus, com sua ira, Ele mesmo providenciou Cristo e o próprio Espírito Santo. É Ele quem está dando tempo, segurando, porque essa ira será derramada. Já foi dito isso antes. Então Deus não mudou. O grito de hoje é para que saiamos, ou quem estiver em pecado, saia dele, saia do erro, saia desse conformismo com o erro. Você está vivendo dessa forma, se porventura você está, ou se está pensando em entrar, porque vê outros também aí na prática do pecado, e Deus não está engolindo ninguém com terra, não está mandando fogo do céu, não está matando ninguém, não está mandando lepra, né? Nem anjo matar ninguém. Então vou viver. Não. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E é isso que nós queremos. Ver os irmãos é muito bom, ver tudo isso é muito gostoso, mas eu quero ver o Senhor. Só que sem santificação, ninguém o verá. E santificação é separação, dedicar-se a Deus, é nos afastar do pecado, do mal, do que não presta e irmos nos achegando mais a Deus. Aqui está no imperativo, seguir. Não é um dia, siga. Seguir quer dizer agora, neste momento, corra atrás, abrace agora, coloque em prática. Você nunca vai ser santo como Deus, mas a busca por esta santidade, por essa separação, nos leva a temer e a tremer diante de Deus e procurar seguir os seus caminhos. Escute este grito. Por quê? Porque senão nós entramos no banho-maria, vamos ficando tranquilos debaixo de todo esse mal que está acontecendo, não é? A gente olha para os lados e vê, meu Deus, mas é tanta mentira, tanto engano, é irmão falcatrua, é gente murmuradora, é gente que não tem amor pela obra, é o outro que está em adultério, na prostituição e está tudo bem, está vivendo, né? Alegria, felicidade, a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia, e parece que está tudo bem, só parece. A mesma ira de Deus está lá, guardada para aquele dia. Não pense que Deus mudou e que a graça vai esconder a gente de Deus e colocar a gente escondido dentro do céu. Não pense que Jesus e a graça estão assim lutando contra Deus e vão suportando. Não. Graça não veio para esconder pecado de ninguém, colocar ninguém dentro do céu em pecado. Ela veio para dar tempo. Ela veio para que através do Espírito Santo, o Espírito nos convença o homem, ao homem a compreender, a ver, a entender e abandonar o pecado, não é? O céu está aberto para a gente ter acesso ao céu, conversar, pedir perdão, ser perdoado e haver conversão, porque naquele dia não vai mais haver tempo. É hoje que está sendo dado o tempo. É por isso a graça, essa graça que também nos ajuda a compreender, a conseguir realizar, a alcançar nessa força para deixar de lado esse pecado que tão de perto nos assedia, nos rodeia, né? Vem nos oprimindo, está à porta nos esperando. Preste bem atenção, 1 Pedro 1,16 diz assim: porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. É Deus falando.
Tá bem? Então preste atenção, Hebreus 10, 28 diz assim: quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Deus não vai deixar de julgar, Ele não vai deixar de vingar. Está dizendo que se naquela época a atitude de Deus era pesada com aquelas pessoas, pesada a sua expressão, era fogo matou, serpente picou, a terra abriu, engoliu. Meu Deus, se era pesado, está dizendo pior será ainda para aqueles que brincarem com a salvação. Para aqueles que acham que não precisa de santificação e santidade no meio da igreja, porque a graça nos permite viver em pecado e viver de qualquer jeito e depois nos coloca escondido de Deus dentro do céu. Graça tem lei, a lei de Cristo, a lei do amor. A graça não é desprovida da lei, pelo contrário, a lei do amor, a lei de Cristo, esta lei que nos impulsiona, nos leva a ter mudança, a mudarmos, para sermos santificados a cada dia, buscando mais a chegarmos a Deus. Ei, sem santificação ninguém, eu friso, ninguém verá ao Senhor. Pode cantar, pode dançar, pode rebolar, pode pregar, pode ser bonito, pode pregar legal, pode interpretar, pode fazer o que quiser. Se não estiver em santificação, a pessoa começa a se acomodar no pecado, daqui a pouco ela vai esfriando e não percebe, porque é assim que vem a apostasia. Vem devagar. Quando você assusta, vai se conformando com as coisas. Daqui a pouco você está de braços dados com o pecado, com o mundanismo, com tudo bem. Não importa. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando assusta, a pessoa está distante da obra, distante da igreja, distante do Espírito, distante da santidade, vai se acomodando, se acoplando, se adaptando ao mundanismo, ao mundo e muitas modas dentro da igreja que vão surgindo. Os outros olham e falam: mas está dando tudo certo, está crescendo, está bacana, está legal. Deus parece que realmente já não liga para isso. Mentira do diabo. As escrituras nos afirmam: Deus vai julgar a todos, não vai deixar passar. Quer dizer, o julgamento vem através de Cristo, tá bom? Então, é um alerta, é um despertar. Joga fora o pecado que está embaixo do tapete. Não vai imitar o outro que está vivendo em pecado, que tem prosperidade na vida, não, porque isso é ilusão. Santificação é para todos e sem ela ninguém verá o Senhor. Deus não mudou, Ele ainda detesta e abomina as mesmas coisas que você via ele agir contra no Antigo Testamento. Aproveite o tempo que Ele está dando através da morte de Jesus Cristo, da manifestação da graça, da atuação do Espírito Santo, e vença este pecado, vença o mal e o comodismo em nome de Jesus Cristo. Eu termino lendo algo que diz assim: o Deus cujas mãos conduziram os filhos de Israel no deserto, que estendeu suas mãos diariamente a um povo rebelde e contradizente, cuja mão não está encolhida para que não possa salvar, humilhará por estas mesmas mãos o orgulhoso, e desarraigará o poderoso, e expulsará o ímpio da sua santa presença para a escuridão eterna. A ira de Deus é sua repugnância eterna e santa do pecado. Seu amor provê um escape, a salvação do pecado, e portanto um escape da ira. Se este escape é rejeitado, não há outro. A ira precisa esgotar-se. O amor pode oferecer o Calvário, mas não pode alterar a separação entre a santidade e o pecado. Se Deus não pôde ou não pode alcançar-nos por meio do Calvário, será que nos salvará pela força? Não. Se não formos salvos pelas mãos furadas pelos pregos, não poderemos ser salvos da mão com a espada desembainhada. E eu cito: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Repito: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Não considerai apenas uma delas, mas as duas.
Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, a você e a sua família, que abra o entendimento, te dê crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que a palavra produza em você frutos de santificação, de santidade, de justiça, de fé. Que a palavra alcance o seu coração, não um coração de pedra, mas um coração que a palavra entra e traz frutos agradáveis a Deus. Que Deus te cubra com seu poder, com sua misericórdia, livrando você de todo o mal de hoje, mas principalmente da ira que vai se manifestar. Porque diante de Deus, como afirma em Apocalipse 20, 10 diante, vão ter que se pôr diante do trono do Senhor Jesus Cristo, grandes e pequenos, e serão julgados naquele dia e condenados segundo as suas obras. Que Cristo abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, que o seu coração se encha da alegria da salvação e te faça chegar mais para perto de Deus em santificação. Que as mãos do Senhor te livre do mal, da ira, te livre das enfermidades, dos ataques do diabo de hoje em dia. Que a sua casa receba paz, alegria, saúde e muita salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor.